Vamos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Você poderia ficar em pé nesse momento? Salmo de número 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesse momento, essa seja a nossa alegria nesta noite, de vir à casa do Senhor. Mas nós vamos louvar a Deus com hino. Nós hoje estamos culto da... E nós vamos louvar de hino, desse hino, a tua oração nessa noite. Você vai profetizar em nome de Jesus para a tua casa, para a tua família. Em nome toda honra, toda glória seja dado a ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, Pai. Vem sobre as nossas vidas, Deus. Vem visitar o nosso coração, Pai. Visita, Deus, a nossa alma, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a bênção do Senhor, Pai. Oh, Jesus, a todas as famílias aqui, meu Deus. Sim, meu Pai. Passa do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Passa do meu coração, sua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Passa do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Passa do meu coração, sua casa todo dia. Glória a Deus. Seja vontade pra Aleluia, Espírito Santo de Deus. e nunca Espírito mais Santo, Senhor, partir. vem sobre nós nessa noite, Deus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa Aleluia, que um glória a dia Deus. te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, verso de 1 ao 9. Efésios 6, do 1. Louvado seja Deus.
que está nos ouvindo ou nos assistindo. Deus, nessa noite, Pai, nós estamos, Deus, aqui na tua casa e queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos na tua casa, por esse privilégio, Deus, de estar aí do outro lado também, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão tendo a oportunidade de nos ouvir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance os corações, que o Senhor alcance cada família, Pai, nesta noite, cada família que está aqui na nossa igreja, família que está ouvindo, assistindo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre cada um, meu Pai, que o vento do teu Espírito Santo sopre sobre eles, meu Senhor, nesta noite, Pai. E sendo assim, com o vento do teu Espírito Santo, vá saindo, Deus, todo o pensamento contrário ao teu, Pai, tudo aquilo que quer impedir a tua adoração nesta noite, na mente de cada um, nós queremos repreender em nome de Jesus. Que no nosso coração e na nossa mente venha ter só espaço para o Senhor, para o teu louvor, para a glória do nome do Senhor. Pai, faz no nosso coração a tua casa, Deus. Faz, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, visitar o nosso coração nesta noite por completo, Pai. Deus, que as pessoas possam ver que nos nossos corações existe alguém muito especial conosco, Pai. Que nós possamos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, Deus, mostrar que o Senhor reina em nossas vidas, que o Senhor reina nos nossos pensamentos, que o Senhor reina nos nossos corações. Tudo isso, Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pai, tira, Deus, toda fraqueza neste momento. Deus, toda tristeza que quer invadir os corações nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que venhamos nos alegrar na tua casa, Deus. Que venhamos nos alegrar com a tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, clamamos a ti nessa noite, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai reinando, meu Deus, em cada coração nesta noite, Pai. Deus, tira, arranca, destrói tudo que não te pertence, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir também, Deus, pelas vidas que não poderão vir à tua casa. Oh Deus, alguns estão enfermos, meu Pai, sem condições, até mesmo psicológicas, de sair de casa. Porque, Deus, estamos vivendo em dias maus, Pai, devido a esse coronavírus, Pai, que tem assolado, e com ele tem vindo, Deus, tanta tristeza, tanta angústia, tanta depressão, tanta desmotivação de viver. Mas que nesta noite, aqueles corações que estão abertos, aqueles corações que estão dispostos a te obedecer, que o Senhor arranque, tire, destrói, Pai, nesta noite, toda artimanha do diabo, Deus, sobre os corações nessa noite. Arranca toda tristeza, toda, Deus, aquilo que não pertence a ti. Arranca, destrói, desfaz nesta noite, Pai, porque o nosso coração pertence ao Senhor, e a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia, amém. Vamos louvar a Deus, vamos continuar louvando a Deus em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, por tua presença neste lugar. Aleluia. Nós trazemos também a nossa saudação nessa noite, na graça e na paz do Senhor. Amém? No Salmo 122, ele nos fala: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que todos que estão aqui, nesta noite, estão alegres de poder ter esse momento de retornarmos
para juntos cultuar o nome do Senhor. E diante disso, eu convido vocês a ficar de pé para juntos louvar o nome do Senhor. A esse Deus que Ele é tão bondoso, que é tão cuidadoso, tão amoroso, misericordioso e tem cuidado de nós. E tem nos sustentado. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar a nossa tristeza em alegria. Então louve o Senhor conosco nessa noite. E adore o Senhor. Se entregue a Ele e louve com todo o seu coração. E peça para que Ele fale poderosamente conosco durante todo o culto, todos os louvores que irão ser entoados, toda a palavra que irá ser ministrada nessa noite. Seja tão somente de encontro ao que nós queremos ouvir do Senhor. Transformar
que nessa noite você possa expressar a alegria de estarmos juntos louvando a presença do Senhor. Aleluia. É meu prazer, Senhor, estar na tua presença. Eu vou me deleitar, meu coração te adora. É o meu prazer estar na tua presença. Eu vou me deleitar, meu coração te adora. Eu quero te encontrar com meu Senhor. Erguendo a minha voz, eu vou cantando aleluia, eu vou dançar pra Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu autoridade. Sentar no santuário da tua glória, aleluia, somente para Deus. Vou levantar as mãos, me deu autoridade. Sentar no santuário da tua glória, Quando João Batista ele ficava feliz ao ver muitos seguirem a Jesus, e era necessário. Ele dizia que toda a honra, quando ele trabalhava, toda a honra, agradecer o nome do Senhor. Por isso, ele disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, nessa noite, que nós possamos ter essa consciência, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça em nossas vidas.
que nós possamos adorá-lo ao Senhor, independente de qualquer circunstâncias. Há momentos difíceis, há momentos melhores em nossas vidas, mas que nós aprendamos a buscar ao Senhor em todas as circunstâncias, independente de qualquer coisa que venha acontecer nas nossas vidas, porque sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. E Deus sabe de tudo. Ele sabe do que nós precisamos e o que merecemos. Deus declaro que o meu socorro vem de ti. Não permitas que os meus pés tropecem. Tu não cochilas nem dormes, mas estás sempre alerta, me protegendo e me guardando. Tu és a sombra da minha direita. Tu me guardarás de todo mal. Tu guardarás a minha vida e protegerás a minha saída e a minha entrada. Nós sabemos que o Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a figueira não produza o seu fruto, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então, independente de qualquer circunstância, nós sabemos que temos lutas e adversidades, e muitas. Eu tenho, vocês têm, nós temos. Então, que nós possamos a cada dia se apegar com o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que essa luta o Senhor tem me proporcionado passar para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu me apegue mais ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Controle ainda está na palma de suas mãos.
gostaria de ouvir a igreja cantar mais uma vez, ainda que a figueira. Da igreja. Todavía me alegraré. Todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Todavía me alegraré. Os irmãos podem sentar e nós iremos cantar mais um hino para os irmãos terem a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. No Salmo 91 podemos encontrar que aqueles que buscam refúgio no Deus Altíssimo, quem mora no abrigo do Altíssimo, repousará na sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E nesse hino, Ele nos fala que há um lugar de refrigério, há um lugar de descanso, há um lugar onde a verdade, onde podemos ouvir o falar do Senhor, há um lugar de paz, há um lugar de vitória em meio às guerras. Há um lugar onde se perde e que se ganha. E este lugar é no Senhor. Que nós possamos estar neste lugar, onde nós podemos encontrar tudo isso que foi falado aqui. Paz, refrigério, descanso, conforto, abrigo. Então, nessa noite, medite na letra desse hino.
Amém? Quem já foi abençoado nesta noite, quem já sentiu a presença de Deus neste lugar, queremos dar as boas-vindas aos que nos visitam. Temos duas jovens aí que estão nos visitando, amém? E também Thalita e os filhos, amém? O que é que a igreja diz para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre, traga mais gente, nós amamos vocês, amém? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, lá no Salmo de número 37, Salmo de número 37, nós vamos orar, amém? Agradecendo a Deus pela sua presença neste lugar, apresentando a Ele os louvores e as ofertas que foram entregues para o louvor da sua glória, amém? Baixa a sua cabeça. Seu Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, nesse momento, meu Deus, na tua presença, meu Pai, nós queremos nos render diante do Senhor mais uma vez, reconhecendo, Pai, as nossas limitações, reconhecendo, Deus, as nossas fraquezas, reconhecendo, meu Deus, que nada somos, que nada podemos, se não for o Senhor na nossa vida, Pai. Precisamos que o Senhor esteja nos ajudando, nos direcionando, ó Deus, para que na verdade venhamos ter uma vida saudável, uma vida produtiva, ó Deus, espiritualmente, Pai. Queremos pedir que o Senhor receba nossos louvores, esses cânticos que foram entoados nesta noite, Pai. Receba, Senhor, como oferta agradável diante de Ti, Pai. Que não seja simplesmente músicas tocada e cantada, mas que seja louvores que suba ao Teu trono, Senhor. Ó Pai, que seja, Deus, algo, Deus, que alimente também a nossa vida. Ó Deus, que traga edificação para a nossa alma, Pai. Pedimos que o Senhor receba também essas ofertas, esses dízimos que foram também entregues, Senhor, com muito amor. Deus, que foi entregue, Deus, com muita gratidão, por fé. Pedimos que o Senhor os abençoe, ou os continue abençoando, Senhor, as suas finanças, meu Pai. Repreenda o devorador, repreenda, Deus, o migrador, repreenda todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, venha repreender todo espírito de avareza que porventura queira nos impedir de adorar o Senhor, ó Deus, com as nossas ofertas, com as nossas finanças, Pai. Ó Deus, abençoa nesta noite, Pai, esse momento que vamos trazer a mensagem, a palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre a minha vida a tua unção, a tua graça. Ó Deus, que possamos ser instrumentalizados por Ti nesta noite, Senhor. Ó Deus, eu me coloco diante de Ti, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, me use, Senhor, de uma forma especial para cada vida que aqui está presente neste templo, ó Pai. Como também, Deus, para aqueles que estão nos assistindo através do Facebook. Ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Cidade. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa também, Senhor, através dessas ondas sonoras, através, Senhor, ó Deus, dessas imagens que está chegando a estas pessoas, ó Deus, a unção possa chegar na sua casa, ó Deus, através, Senhor, da unção da palavra, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, alcança aquele que está cansado, fadigado,
cansado, aquele, Senhor, que já não aguenta mais, aquele que está estressado, aquele que está, Senhor, ó Deus, ó Pai, depressivo, aquele, Senhor, que está aperreado, ó Deus, que o Senhor alcance esta vida, Senhor, trazendo paz no seu coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu sabes que há pessoas que adentrou neste lugar, ó Deus, que está precisando de um renovo do Senhor, ó Deus, que está precisando da graça do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, o teu servo Irenaldo, o teu servo Pedro Henrique, os teus filhos que ainda estão sofrendo a dor do luto, que o Senhor nesta noite, meu Deus, ó Deus, venha restaurar suas forças, meu Pai, dando aos teus filhos vigor, alegria do Espírito Santo, que mesmo em meio à dor, mesmo ao meu sofrimento, mas eles possam glorificar o teu nome, Senhor. Oh, Jesus, abençoa cada um de nós, os nossos visitantes, meu Deus, que a palavra do Senhor, ó Deus, seja, Deus, ministrada, ó Deus, de forma ousada, Senhor, ó Deus, que seja alcançada na linguagem de cada um de nós, meu Pai. Assim oramos, meu Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém. Fiquem em pé só um instantinho, irmãos, para a gente ler a palavra. São só 4 versículos. Salmo de número 37. A gente vai ler o verso 3, o verso 4, 5 e 6. Amém? O tema da nossa mensagem é o foco da família. Eu quero abordar 3 pontos, que é dependência do Senhor, desejo pelo Senhor e devoção ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz no Salmo 37, o verso 3. Toda a igreja junto comigo. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentados. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Pode sentar, meus irmãos. Se você desfruta, como eu me sinto desfrutando de um lar forte e próspero, devo e deve agradecer e glorificar a Deus. Porque tem por aí, irmãos, muitos lares desajustados, muitos lares desestruturados emocionalmente, moralmente, em todos os sentidos. Tem por aí muitos lares desordenados, lares fracassados. E se você tem um lar próspero, um lar forte, uma família forte, próspera, deva agradecer, deva glorificar a Deus. Se mantivermos uma perspectiva adequada e nosso foco com a ajuda do Senhor, podemos continuar a manter uma família bíblica. Salmo de número 128 diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 127 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Por isso, irmãos, se nós temos um lar estruturado, um lar abençoado, próspero,
firmado, alicerçado na palavra de Deus, podemos, irmãos, agradecer a Deus todos os dias. Podemos louvar, glorificar o Senhor todos os momentos e dizer: muito obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu. Examinando esse texto que lemos agora, e as observações de Davi, podemos aplicar na família que deseja focar seus anseios em Deus. Porque tudo depende dos nossos anseios, dos nossos objetivos. O mundo está aí, as ofertas do mundo estão aí, tudo está aí ofertado a quem quiser. Mas, na verdade, irmãos, ter um lar estruturado, abençoado, somente em Cristo, somente em Deus, somente no Senhor. Não tem como, não tem outro meio. Não é as finanças que dá estrutura, é Deus, o dono do ouro e da prata. Por isso devemos colocar os nossos anseios em Deus, cultivar isso todos os dias, que o nosso foco seja o Senhor. E ontem, orando de uma certa preocupação com a nossa igreja, porque eu lembro, irmãos, momentos em que a escola bíblica era numa quinta-feira, esses bancos eram praticamente tudo cheios de adolescentes, de homens, de mulheres. A sala que as mulheres ficavam tinha que ser neste lugar para ter um espaço maior. A sala dos homens era gratificante, era regozijo, as crianças, tudo funcionando de uma forma maravilhosa. E isso evidenciava nas famílias. As famílias também eram abençoadas com isso. Mas a partir do momento que a gente começa a priorizar outras coisas, e aí começou a faltar, por exemplo, adolescentes na escola, e eu perguntava aos pais: cadê fulano? Não, pastor, ele precisou ficar em casa para estudar, para a prova, para estudar. E isso foi tomando espaço, tomando a prioridade de Deus, e hoje nós vemos uma igreja onde se conta os adolescentes jovens que vêm aos cultos, irmãos. Porque não foi focado o que? Deus. Não foi focado o que? O Senhor. A gente começou a permitir os pais, e aí é os pais que estavam dizendo isso. E quem sou eu como pastor a interferir na vida familiar de ninguém? A gente está aqui para ajudar espiritualmente, para pregar, para dar um conselho quando nós somos solicitados. Mas interferir na educação e na dinâmica da família é complicado. E o primeiro ponto, como falei, está no verso de número 3. O verso de número 3, abra sua Bíblia aí, seja a Bíblia de papel ou a Bíblia online, a do celular. Veja que o salmista Davi, ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Você meditou no que o salmista está dizendo? Eu li com muita paciência para você poder escutar. Para manter um lar próspero no Senhor, nunca devemos deixar de perceber nossa dependência em Deus.
Isso trata das nossas vidas pessoais e familiar. A palavra habitar significa estabelecer-se, habitar ou permanecer. E o texto é muito claro: assim habitarás na terra. Se devemos habitar em paz e contentamento com que agrada a Deus, então devemos depender dele. Amém? Precisamos depender dele. Depender dele não é dizer aquelas palavras bonitas e na hora de viver, fazer da maneira como quer. Nas decisões, nas escolhas que devemos pedir a Deus que nos direcione, que nos ajude, a gente não quer nem saber, porque às vezes a gente já sabe que Deus vai dizer não. Aí a gente nem quer pedir a Deus, a gente toma logo a decisão pela nossa própria entendimento. E o que é que o salmista diz no início do versículo, do Salmo? Ele vai dizer: não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o quê? A iniquidade. Devemos ser diferentes, não devemos ser como os que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Como a relva, né? A erva verde. O princípio aqui, irmãos, em relação à nossa habitação, em relação a nossa estabelecer-se, permanecer, o princípio aqui é duplo. Primeiro, confiar no Senhor. Isso é simples o suficiente para entender, mas muitas vezes temos dificuldade em viver isso. É simples, de entender, mas temos dificuldade de quê? De viver. De torná-lo prático na nossa vida. O Senhor apenas quer que confiamos nele pela fé. Amém? O Senhor, Ele quer apenas que nós venhamos confiar nele. E por fé. Ele não precisa ele explicar tudo. Olha, você vai, faz assim, assim. Eu te dou segurança por isso, por aquilo. Quando a gente vai assegurar um carro que a gente compra, nós recebemos todas aquilo que nos dá segurança para nós assinarmos aquele contrato. Você vai ter isso, benefício disso, daquilo. A gente assina, paga o seguro e começa a andar bem tranquilo na rua. Se alguém roubar, não tem problema, porque vão me dar outro. Se alguém bater, estragar, não tem problema, que alguém vai pagar o prejuízo. É muito fácil. Isso não é fé, não é? Porque tem algo que está garantindo, mas Deus, Ele quer que nós venhamos viver a nossa vida em agradar a Ele pela fé. Veja o que diz lá em Romanos 1,17 e veja o que diz lá em Hebreus 11, o verso 6. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa expressão, tanto o profeta Abacuque, ele vai falar, como Paulo aos Romanos, como ao escritor aos Hebreus, ele vai declarar que o justo viverá por fé, não por vista. Hebreus 11:6 diz: ora, Deus, como está escrito, aliás, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que Deus quer? Que a gente confie nele. Numa relação sadia, uma relação saudável, seja de homens, seja de pessoas, ou nossa com Deus, o princípio é confiança. E para ter confiança, nós temos que conhecer, se aproximar. E nós precisamos confiar no que Deus diz para nós. Deus não nos salvou para fazer nosso próprio caminho espiritualmente. Nós devemos louvá-lo por estas coisas que entendemos e confiar nele nas áreas que não entendemos. Nós devemos louvá-lo por estas coisas que entendemos. Obrigado, Senhor, porque eu entendi isso. Mas tem coisas que a gente não entende. E Deus não é obrigado a explicar até eu entender. É onde entra a fé, é onde entra a confiar em Deus pela fé. Deus está dizendo, ponto final, é o suficiente para mim. Deus prometeu nunca nos deixar. Está na palavra. Temos que confiar que Ele não nos deixa só. Pode todo mundo me abandonar, pode todo mundo me deixar, mas Deus está comigo, porque eu confio na sua palavra. Ele não nos deixa só. Ele prometeu não nos deixar, nem nos abandonar, e por isso devemos confiar nele. É o que cantamos nesta noite. Confiarei, ainda que a figueira não floresça, mas eu confiarei. E isso a gente tem que entender, irmãos, que não é simplesmente em uma poesia, em um hino que nos mexe com a nossa emoção. Não, é na realidade, na prática do dia a dia, onde tudo está contrário, tudo está ao inverso, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. O princípio é duplo em relação à nossa estabilidade, à nossa habitação. Primeiro, confiar no Senhor. Em segundo, fazer o bem. Não é? Isso também é simples, o suficiente para entender. Mas muitas vezes nossas vidas não refletem o desejo de Deus. Somos chamados a viver uma vida piedosa diante do Senhor, em nossos lares e no mundo em que vivemos. Somos chamados para fazer o bem, mas quantas pessoas que entendem isso, mas não faz o bem, faz o mal. Se levanta contra outra pessoa, tem inveja, levanta calúnia, e tantas outras coisas ruins. Pessoas que se declaram do Senhor, mas muitas das vezes está fazendo o que é mal e não o que é bom. Fazer o bem faz parte de estar estabilizado no lugar que Deus se agrada. Eu tenho que confiar em Deus. Ele é o governo da minha vida.
Eu não sou governado por A, por B, por fulano, cicrano. O meu governo é o Senhor. E Ele nos deu a sua palavra para nos basear e viver segundo a sua vontade. Amém, igreja? Esta ordem simples irá percorrer um longo caminho para sustentar o lar e influenciar as gerações. Por que é que nós hoje oramos e às vezes dizemos: Senhor, oh Deus, Senhor de Abraão, não é? Deus de Abraão, vai viver na pele de Abraão. A gente assiste um pouquinho dessa novela que está passando de Gênesis e a gente percebe o quanto ele sofreu, e ali não tem nem um pouquinho do que ele passou, pelo que a palavra nos mostra, irmãos. Mas até hoje é conhecido como Deus de Abraão. E que na nossa vida isso pode acontecer. Que lá na frente os filhos de Júlia possam dizer: ó, meus filhos, a minha avó, o Deus de minha avó e tal. Podemos referenciar isso, porque houve esses princípios de confiar em Deus e de fazer o bem. Confia em Deus e faz o bem. É o que o texto deixa muito claro, o verso de número 3. Confia no Senhor e faz o bem. Vamos todos dizer? Confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. O princípio é duplo, de que é confiar em Deus e fazer o bem. Por isso nós temos uma promessa de Deus. O Senhor diz que devemos confiar nele e fazer o bem, e por isso nós recebemos benefício por isso. E aí é a promessa de Deus. E esta promessa é dupla. Se confiarmos no Senhor e fazermos o bem, Ele fornece estabilidade. Estabilidade. Esta foi uma promessa feita a Israel sobre a terra prometida. Mas há uma aplicação para nós também. Se confiarmos no Senhor e fizermos o bem, Ele prometeu estabelecer nossas vidas, estabelecer-nos onde estamos. Eu não sei sobre você, mas isso é uma promessa maravilhosa para mim. Deus, Ele está dizendo que podemos nos estabelecer nele, mesmo no meio da adversidade. Ele pode nos acalmar e nos estabelecer em meio à tempestade. A promessa do Senhor é nos dar estabilidade. Não é uma vida de inconstância. De repente está crente que, meu Deus, fulano agora vai. Fulano agora vai, mas de repente qualquer ventinho, uma poeirinha para ele já é uma grande tempestade. Um pinguinho d'água já é um tsunami. E muitas coisas, irmãos, ele começa a ir: cadê fulano? Não, fulano não está vindo mais não. Disse que não vinha mais para a igreja.
inconstância. Estabilidade, irmãos, é aquilo que Paulo diz aos irmãos em Coríntios, lá no capítulo 15, o 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você não trabalha para pastor, você não faz as coisas para pastor, você não faz as coisas para denominação, você faz para Deus, para o Senhor, e por isso devemos ser constantes em meio às lutas, dificuldades. Isso é viver uma vida de estabilidade. Quando fala em estabilidade, a gente já pensa o quê? É ter uma casa própria, é ter um carro novo, é ter dinheiro no banco, é ter cartões, é ter condições para isso, para aquilo. O que é que se acontece hoje? 2 jovens que estão se preparando para casar. E aí, vai casar? Não, só vamos casar quando se formar, quando a gente conseguir a nossa casa, quando a gente conquistar isso, conquistar aquilo e tal. Enquanto isso está pecando, está tendo relação sexual, está fazendo o que quer. Aí quem quer casar nesse sentido? Né? Casar de uma forma santa diante do Senhor, irmãos, é confiar nele. Em 87, eu me converti em 85. 86 conheci Jean, aliás, em 85 conhecemos. Em 86 a gente começou a namorar. Com 8 meses eu pedi ela para ser noivo. Com mais 8 meses eu pedi para casar. Eu não tinha emprego, eu vendia prestação no meio da rua, eu não tinha casa para morar, eu não tinha móvel, eu não tinha nada, mas uma coisa eu tinha fé no meu Deus, e ela também tinha fé no Senhor, e a gente conquistou ao longo desta vida, a nossa casa, a nossa vida, se quiser falar da vida financeira. Mas o melhor de tudo, irmãos, é que esse ardor no nosso coração por Deus, sempre tivemos durante este tempo. Amém? Estabilidade é estar uma vida constante no Senhor, não é se desanimar por qualquer coisa, não é se desanimar por isso e por aquilo, mas em meio às lutas, eu sei que o meu Redentor vive. Os propósitos de Deus não são frustrados. Segunda coisa dessa promessa, ela é dupla. A primeira, estabilidade. A segunda, força. Amém? O texto diz: e te alimentarás em segurança. Fortaleza, segurança, força. Mais uma vez Deus promete atender às necessidades do seu povo. Se eles confiassem nele e o fizesse o bem, ele proveria estabilidade e fortaleza. Eu louvo a Deus, irmãos. Porque diante de todas essas lutas, né? Aí você diz: ah, pastor, o senhor nunca passou por luta. Já passemos crise conjugal, já passemos crise financeira, já passemos crise na saúde, já passemos crise em todos os aspectos, irmão. Mas essas crises, elas passam e nós precisamos manter a nossa vida firme no Senhor. Vou para a igreja não, pastor, eu estou passando uma crise. É no tempo de crise que a gente tem que buscar mais a Deus. Aí tem pessoas que no tempo de crise vai buscar força em quem? No cão, lá no mundo, nos amigos. Nós precisamos buscar força no Senhor, que Ele é o nosso socorro bem presente.
é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus, por isso devemos buscar força nele. Segundo ponto da nossa mensagem: desejo pelo Senhor. Amém? Desejo pelo Senhor. O foco da família deve ser depender do Senhor e também desejo pelo Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? Vamos para a vaquejada. Alegrei-me quando me disseram: vamos para onde? Para o parque de diversão. Alegrei-me quando me disseram: vamos ao shopping. Não, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O salmista no Salmo 84, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aleluia. E aí o verso de número 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Epa, que coisa boa, Deus vai resolver, Deus vai me realizar o desejo do meu coração. Ai, que coisa boa. E é assim. Quem já ouviu o primeiro ponto? Amém? Qual é o princípio? Confiar no Senhor, fazer o bem. Amém? A palavra deleite significa experimentar, significa prazer, significa contentamento, significa regozijar-se. Mesmo no vale, Deus é bom. Mesmo no vale, Deus é bom e sempre é digno de nosso louvor e dedicação. Tem horas que a gente está no monte. Ô, coisa boa, no monte dá para ver tudo, né? Está por cima, está dando tudo certo. Mas tem hora que a gente vai para o vale. E para o vale, irmão, a gente pouco vê. Só o povo que está vendo o sofrimento da gente. Mas seja no monte ou seja no vale, devemos dizer: Deus é bom e sempre é digno de nosso louvor e adoração. Nosso foco e desejo pelo Senhor foram substituídos por prazeres e buscas mundanas. Como poderíamos não nos deliciar com um Salvador tão maravilhoso? Eu lhe asseguro, se você começar realmente a considerar tudo o que Ele fez e o que Ele suportou por você, você se deleitará com Ele. Faça de Jesus o desejo do seu coração e da sua família. Seja um influenciador na sua casa. Seja um influenciador na sua família, na sua parentela. Mostre à tua família que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que as pessoas, por mais que percebam que você passa luta e dificuldade, mas ele percebe que você sempre está alegre, regozijado no Senhor, se deleitando nas suas maravilhas. Isso contagia, meu irmão. Isso contagia. E devemos nos deleitar no Senhor. E Ele te concederá o desejo do teu coração. O que é que deseja teu coração? Deus concederá os desejos de nossos corações se nos deleitarmos nele.
Já fomos exortados a confiar no Senhor, já fomos exortados a fazer o bem e nos deleitar nele nessa noite. Se fizermos essas coisas, então nosso coração deve estar certo com Deus. Para aqueles que estão certos com Ele, seus desejos serão o quê? Consistente com a sua vontade. Até Eujane, se sabe, haver em nós aquela identificação entre nós e nós com Deus, foi difícil. Mas quando a gente aprendeu a se identificar, nós, de eu perceber os seus desejos, dela perceber os nossos desejos, o meu desejo, e nós perceber os desejos de Deus, o que Deus Ele quer, da sua vontade, os seus estatutos, os seus mandamentos. Hoje nós pouco temos conflito. Não é que não temos, porque nós somos ser humano, mas esporadicamente. Amém? Porque tanto ela como eu desejamos as coisas de Deus, queremos as coisas de Deus, e quando nós colocamos diante de Deus os nossos desejos, irmãos, chega bem mais rápido. Porque esses desejos não são simplesmente de Eduardo, mas esses desejos já foi Deus que colocou no meu coração. Amém? Quando a gente quer só viver uma vida sem confiar em Deus, sem fazer o bem, sem se deleitar no Senhor, nos seus mandamentos, nas suas exigências, irmãos, fica difícil. O pai, quando tem um filho bem rebelde, né? Aquele filho conseguir as coisas de um pai mesmo, um pai. Não é aquele pai que dá tudo que o filho... Não, é aquele pai sério. Amém? Ele tem que se enquadrar. Né? E nós precisamos estar enquadrados e precisamos nos moldar a Deus, a sua vontade. E não querer que Deus se molde a nossa vontade. O que é que Paulo diz aos Romanos lá no capítulo 12? Ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí quando atingimos esse nível de maturidade, de espiritualidade, nós sabemos o que Deus quer para nós. E a gente não vai pedir nada que não seja da vontade de Deus. Nós vamos pedir aquilo que é da vontade do Senhor. Você só terá um desejo pelas coisas que agradam ao Senhor se você se deleitar nele. Muitos não veem seus desejos satisfeitos porque não são conscientes com a vontade e os caminhos de Deus. Não se alinha. Deus quer por aqui, Ele quer andar por aqui. Deus quer que faça isso, Ele faz o que Ele quiser. Aí fica difícil, irmãos. E a vontade de Deus é para todos nós, não é só para o pastor Eduardo, não é só para o irmão Hildo, não é só para a irmã Dales, mas é para todos nós, irmãos. Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê?
acrescentada. É o que o salmista diz no verso 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Para nós alcançarmos o desejo do nosso coração, tem a primeira parte: confiar, fazer o bem e deleitar-se no Senhor. Mas o terceiro ponto e o último ponto: devoção ao Senhor. Desejo pelo Senhor é depender-se do Senhor, e precisamos saber que a nossa devoção deve ser ao nosso Deus. O verso 5 e 6, o que é que diz? Está com a sua Bíblia aberta ou já fechou? O bom crente, o bom ouvinte da palavra de Deus tem que estar com a Bíblia aberta. Tem que estar analisando. O verso 5 e 6 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O 6 diz: fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Chegar e entregar os nossos problemas e cuidados ao Senhor. Não devemos nos preocupar, inquietar-nos com as circunstâncias da vida. Deus é soberano e Ele está no controle. É isso que a gente fala e é isso que a gente escuta dos irmãos. Fico impressionado de que confiamos no Senhor com o nosso destino eterno, não é? Confiamos no Senhor com o nosso destino eterno, que depois desta vida, quando morremos, nós vamos morar no céu. Quem tem essa certeza? Amém? Isso é confiança. Não é pelas nossas vidas, não é pelos nossos atos, é graça de Deus, é presente do Senhor. E nós confiamos nesse presente de Deus. Mas, na maioria das vezes, não confiamos nele com os nossos problemas diários. Imagine, irmãos, se Deus pode nos dar uma eternidade com Ele, por que Ele não pode resolver seu probleminha? Por que Ele não pode resolver o seu problema que você está vivenciando? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, o capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lucas 12, o verso 25 diz: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Por mais ansiosos, não podemos. Lança sobre ele todos os seus cuidados, lança sobre ele toda a ansiedade, ele tem cuidado de você. Mais uma vez encontramos também uma promessa dupla. Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ponto. Qual é a promessa? Confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Que promessa é essa? Garantia. Amém? Só Deus pode nos dar essa garantia.
Nossa adversidade não pega o Senhor desprevenido. Deus já sabia, Deus sabe de tudo. Amém? A sua adversidade, a sua luta, não pegou Deus de surpresa. Deus estava sabendo de tudo. Lá em João 5, verso 6, naquele momento que o Senhor ele vai ao tanque de Betesda e vê aquele homem que está ali há 48 anos ali naquele tanque, esperando um anjo vir agitar as águas e ele ser mergulhado e ficar bom. E o texto diz que Jesus, sabendo de tudo, e vendo que aquele homem estava ali há 38 anos, disse àquele homem: queres ser curado? Aquele momento Jesus, ele despertou a esperança que estava morta naquele homem. Talvez ele estivesse indo para ali só para ir. Talvez estivesse se acostumando com aquele povo todos deficientes, todos com problemas ali. E ele criou, se familiarizou. Mas o Senhor que cura, o Senhor que resolve problema, chegou naquele dia e disse: queres ser curado? Aquele homem disse: Senhor, não tenho ninguém. Porque todas as vezes que o anjo vem, vai alguém no meu lugar e é curado no meu lugar. E nesse caso eu estou aqui 38 anos e o Senhor praticamente disse: eu não quero saber se tem alguém para te levar. Eu quero saber se você quer ser curado. E Jesus disse: toma o teu leito e anda. A partir daquele momento, aquele homem, ele foi alcançado. Confia nele e ele tudo fará. Viu, jovem? Confia no Senhor. Confia nele. A outra parte da promessa, além de garantia. Mas antes eu quero ainda deixar para você Filipenses 4, verso 19. Se nós comprometermos com Deus, com Ele é o único responsável, Ele fará com que as coisas aconteçam. Filipenses 4, 19 diz: mas o meu Deus suprirá todas as necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso porque ele não está passando o que eu passei. Veja o contexto. Veja o contexto, Paulo disse: já aprendi a passar por necessidade, já aprendi, é como se ele estivesse dizendo: já aprendi a ser pobre, já aprendi a ser rico, já aprendi a ter as coisas, já aprendi a andar em carro bonito, já aprendi tudo. No verso 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. No verso 19 ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Porque uma coisa é dizer algo que nunca passou. Mas Paulo passou por tudo que a gente possa imaginar. Ninguém talvez aqui levou uma chicotada ainda. Né? Deus é tão bom que talvez até na vida pregressa, talvez Deus livrou você de levar uma chicotada do irmão Hildo. O policial, né? Ou de outros. Paulo, por amor a Cristo, levou 39 chicotadas. Pá, pá.
Irmãos, uma só já dói. Imagine 39 assim, em sequência. Ele sofreu todo tipo de sofrimento, mas ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ao verso de número 6: fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meu dia, simplificando uma vida ou família que honre a Deus, será honrado por Ele. Se lançarmos nossas preocupações sobre o Senhor e confiarmos nele, Ele guiará a nossa vida e operará através delas para o nosso bem. Quem já leu a história de José? Tá, Gênesis, né? Está em Gênesis, né? Ou é em Êxodo? José está onde? No finalzinho de Gênesis, né? E aí quando chega aquele momento de José ser honrado, porque ele honrou Deus nos momentos mais difíceis. Ele falou o sonho de Deus que Deus tinha na vida dele para os seus irmãos. Eles não gostaram, quiseram matar José. Deus livrou da morte, venderam José. Quando chega na casa de Potifar, José é caluniado porque a mulher de Potifar coloca os olhos em José e José não quer nada com ela, e ela, por ira, por vingança, ela calunia a José. José vai para o calabouço, vai para a prisão. Lá na prisão José conhece o povo e Deus sempre colocando José como líder. Líder na casa de Potifar, líder na prisão, e lá ele revela o sonho de dois homens. E eles tentam esquecer de José, mas Deus não esqueceu de José. Enfim, José chega a ser aquilo que Deus queria que ele fosse, governador do Egito. E ali é providenciado toda aquela situação naquela região, todos passando fome, e ali a família de José vai se socorrer aonde? No Egito. E lá quem é o governador? Quem é que está distribuindo as coisas? José. Quando José faz ali, começa a provar eles, mas quando José não se aguenta mais e se revela quem ele é, aqueles irmãos ficam tudo com medo, porque José achava que José ia se vingar. E o que é que José disse para os seus irmãos? O mal que intentaste contra mim, Deus transformou em o que, igreja? Em bênção. Amém? Deus transforma as nossas lutas, as nossas dificuldades em bênção na nossa vida. E aqui eu quero chamar o pessoal do louvor para cantar, enquanto eu concluo aqui. Amém? Muitas vidas e lares estão em tumulto, em luta hoje, porque as pessoas perderam o foco e não estão mais dependendo do Senhor, ou seja, esforçando para servi-lo. Eles sentem como se estivesse obtido uma medida de sucesso através das suas próprias habilidades e deixa Deus de fora.
A luta vem para a igreja. Deus que resolveu. E aí Deus vai abençoando, animando, alegrando. Aí Deus abre porta, Deus vai derramando graça. A pessoa acha que é Ele. E aí começa a mudar o foco. Começa a mudar o foco, tirar o foco de Deus, os olhos do Senhor, e acha que é Ele mesmo que tem conquistado as suas habilidades. Deixa Deus de fora. Se você deseja construir e manter um lar que honre a Deus, você deve buscá-lo e depender de sua força e orientação. Talvez você precise vir e renovar ou fazer seu compromisso com Deus e buscar sua direção para a sua vida familiar. Convida a igreja a ficar em pé. Eu quero orar por você que entendeu essa mensagem, entendeu essa palavra. E que talvez tenha perdido o foco, o objetivo, o propósito. Mas eu quero te dizer que nunca é tarde para reconstruir. Nunca é tarde para construir. Deus é o Deus de oportunidade. Deus é o Deus que perdoa. Deus é o Deus que lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus é o Deus que traz de volta a nossa vida aos pés dele. E eu quero orar por você nesta noite. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer renovar os seus compromissos com Jesus. E se alguém nesta noite, neste lugar aqui, presente aqui nesse templo, e deseja fazer isso, eu convido a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você deseja fazer isso, dê alguns passos e chegue até aqui na frente para nós, igreja do Senhor, orar por ti, por tua família. Aleluia. Feche seus olhos e louve ao Senhor esse cântico. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Apresenta a tua vida, Deus. Se tiver de se arrepender de algum ato, de alguma atitude, faça isso. Se você não quiser vir aqui na frente, tudo bem, eu entendo. Mas você pode fazer isso agora, neste lugar. Não fique pensando, amanhã eu faço, depois eu faço, eu preciso falar com fulano, com ciclano. Não, fala com Deus esta noite. A única garantia que temos é que Deus é fiel e que Deus está conosco. Amanhã não será garantia nenhuma para você. Você não sabe o que pode acontecer nesta noite contigo. Você não sabe o que pode acontecer nesta noite com você, como também eu não sei o que pode acontecer comigo.
dar só alguns avisos, amém? Nossa agenda da semana. Temos oração matutina, responsável pelo departamento de homens da nossa igreja. Segunda, quarta e sexta, das 5h30 da manhã às 6h30. Segunda a sexta, das 7 às 8, programa de rádio, programa Betel em seu lar. Terça-feira, às 11 horas, temos um momento em oração no Instagram, Centro de Oração Betel Brasileiro, eu e minha esposa. Quarta-feira, à noite, às 19h30, temos culto de oração e pregação. Quinta-feira, às 19h30, culto público lá na frente do prédio da congregação do Garilândia. Aí na quinta-feira à noite, às 19h30, tem uma live. Teve quinta-feira passada. A missionária parece que gostou. Aí vai ser de novo. Amém? No Instagram, Igreja Betel Brasileiro. E na sexta-feira, o Círculo de Oração mudou o horário de tarde, das 4 da tarde para as 19h30. Agora fica mais difícil de alguém dizer: eu não tenho tempo, estou trabalhando, né? Só se não quiser vir mesmo, né? Mas dá certo, é só querer, amém? E aí no sábado, sábado nós estaremos fazendo um culto público também lá na congregação do Itaú, lá de frente à casa dos irmãos Everton e Rosângela. Se tudo der certo, né? A gente sabe que tem essa situação do Covid. Se de repente alguém ficar com sintomas, aí já tem que se isolar, aquela coisa toda, tal. Aí a gente não vai fazer. Mas se tudo estiver bem, a gente vai. Leva a caixinha de som e lá a gente vai fazer o culto, tá bom? E domingo, às 19 horas, culto público aqui, aliás, na congregação de novo, né? O irmão Gilvão foi hoje pregar lá. Gostou, irmão? Foi bênção? Amém. E domingo temos de novo, amém? Às 19 horas. E aqui, nesse mesmo lugar, culto de missões, amém? E presencial e transmissão. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Amém? Vamos colocar em pé? Quem foi abençoado? Desculpe que eu demorei mais, porque eu gosto de estar falando mesmo. Mas o relógio ali, ele está precisando de um ajuste, né? E eu fui olhar agora para o meu, já é 9 horas. Vamos encerrar, né? Orar encerrando e receber a bênção do Senhor. Pai querido, muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua presença neste lugar, pela presença dos irmãos. Obrigado por esse ministério de louvor, meu Pai, que tem sido bênção em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando-os, dando forças e motivação, Deus, para ensaiar e para louvar a Ti junto conosco aqui na igreja, Pai. Da mesma forma, Senhor, a junta diaconal que teve ali, Deus, na porta, dando assistência, ó Deus, a trazer algo para nós beber também. Obrigado por tudo, pela presença dos visitantes e de todos os demais, Senhor. Leva-nos em paz para casa, dá-nos uma noite de um sono reparador. Pedimos ainda, Deus, pela ali a família da pastora Fátima, João Pessoa, o pastor Nelson, ó Deus, que chegou a falecer ontem, e que o Senhor, ó Deus, alcance aquela família, os filhos e toda a igreja ali, Senhor, em João Pessoa, Pai. Os amigos, ó Pai, aqueles que tinham aproximação, que o Senhor console e conforte. Leva-nos em paz para casa, se oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo
seja com toda a igreja do Senhor, com todo o povo do Senhor na face da terra, agora e para sempre. Todos diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Vão sair daí devagar para não fazer aglomeração e vão na paz, em nome de Jesus.